Uma coisa que sempre é muito divulgada, muito trabalhada, é que Joinville realmente tem uma educação avançada, né? Tem bons números, tem destaque nacional e tal. Mas Joinville também é uma cidade brasileira e vive os problemas da educação brasileira. Na sua avaliação, qual é o diferencial da educação joinvilense e qual é a deficiência da educação joinvilense hoje? Olha, acho que um grande diferencial são os profissionais da educação de Joinville. A gente tem uma qualidade técnica, né, de profissionais, docentes, gestores muito boa. Eu acho que houve um trabalho histórico, né, de muito tempo atrás, em que houve um trabalho muito forte de formação na rede, e isso acho que gerou efeitos prolongados que a gente vem colhendo frutos ao longo dos anos. Então acho que esse é um grande diferencial, né, ter uma base de profissionais bem formados, bem capacitados. Eu acho que tem muitos desafios, né? Eu acho que um grande desafio de Joinville, eu acho que é um desafio bem particular, mas que vale citar aqui, é que Joinville é uma cidade atualmente com um fluxo migratório muito grande. Então a gente tem muitas pessoas vindo para cá, saindo daqui, e eu acho que a gente tem uma dificuldade muitas vezes com algumas comunidades de criação de vínculo, né? Da família, com a escola, entrar na rotina. Então a gente vem buscando fazer uma série de ações para atender melhor esses alunos que chegam de repente para cá, que vêm se mudar para Joinville, sejam eles brasileiros ou até mesmo estrangeiros. Tem muitos, temos 400 estudantes haitianos e 300 venezuelanos. Então, quando eles chegam aqui, eles não sabem nem o idioma, né? A gente tem que tentar pensar um ensino diferenciado. Então, já criamos 2 polos de educação bilíngue para atender essas crianças com, né, uma outra abordagem. Então, acho que tem uma questão que eu diria assim, é uma questão realmente de uma comunidade, né, que está em constante transformação, e que a gente tem que saber se adaptar a esses vários contextos de renda, né, de condição social, para dar um melhor atendimento. Acho que esse é um grande desafio de Joinville hoje, uma cidade que tem se reconfigurado, principalmente nos territórios mais vulneráveis, de maneira muito rápida, assim, né? A pessoa está aqui, daqui a pouco ela está aqui, depois ela está lá. Então a gente tem que saber como lidar isso melhor e integrar com os serviços de assistência e saúde, né? Que geralmente são as famílias que mais precisam de um atendimento integral, organizado, integrado. Então acho que esse é um grande desafio também, entre muitos outros, né? Certo. Não, só um outro. E essa pergunta ela levantou bola para outras 3 perguntas que eu tinha aqui, mas vamos por partes, assim, né? Eu tinha escrito aqui que a estrutura escolar ela é muito importante, mas ela não vou dizer que não é o principal, mas não se faz educação sem os professores, que foi o gancho da resposta anterior, os professores serem bem preparados e tal. Os professores de Joinville são bem remunerados? Tem como se avançar nisso? Como é que o senhor vê essa questão? Não, claro que sempre há espaços assim, para discutir essa questão, ela é uma discussão importante sempre, mas quando a gente olha a média do Brasil, o Joinville tem uma média de remuneração bem acima do Brasil, né? A gente tem, quando a gente fala de alguém que está em meio de carreira, né, a gente tem uma remuneração que razoavelmente boa, uma renda boa, até comparando com o setor privado, né? A gente vê, por exemplo, que Joinville paga melhor do que muitas vezes um mesmo cargo, numa mesma carga horária em algumas instituições particulares, né? Então acho que de novo, a gente tem que buscar entender como a gente valoriza, reconhece e incentiva o bom profissional. Acho que esse é um ponto importante quando a gente fala de carreira docente, né? Atrair bons talentos, mas incentivar que eles busquem ter um bom trabalho, um empenho e uma dedicação para que consigam garantir a aprendizagem da criança. O que eu quero dizer com isso salário é importante? Com certeza. Só salário resolve? Não. Temos inúmeros casos de redes que pagam salários altíssimos para professores e tem resultados péssimos. Então tem que vir a valorização do profissional junto com um trabalho efetivo de formação, de avaliação, de acompanhamento pedagógico. Acho que eu acredito muito nesse contexto de trabalhar isso de forma integrada, né? A valorização do servidor, do professor, que é fundamental, com um trabalho integrado de melhoria de qualidade de aprendizagem do aluno. Em relação até a está atrelada àquela resposta anterior, Joinville tem, como as grandes cidades brasileiras, problemas de desigualdade local de regiões, né? O Sul é mais pobre, franjas da Zona Norte e Zona Leste são mais pobres, e eu acho que até está escrito num dos estudos do senhor, que a desigualdade é um ponto relevante na educação. Existe algum tipo de política compensatória, não sei se compensatória é uma boa palavra para isso,
mas para que a gente consiga elevar a educação em comunidades que são mais pobres? Com certeza, isso é uma coisa que a gente tem olhado muito para esse tema. Um dos principais eixos que a gente colocou no nosso planejamento estratégico é a excelência com a equidade. O que significa? Ter educação de qualidade para todos, independente de onde vivem, qual é a renda familiar, quais são os contextos sociais em que vivem. Então, isso é uma prioridade muito importante. E para isso a gente tem que entender que às vezes uma comunidade que está uma escola que está numa comunidade mais vulnerável vai precisar de alguns recursos e de alguns sistemas de apoio a mais. Então, o reforço escolar, por exemplo, a gente quer ter em todas as escolas, é a nossa política para ano que vem colocar o reforço em todas, mas aonde ele vai ser mais robusto? Justamente onde a gente vê que são comunidades mais fragilizadas e que os alunos têm mais dificuldade de conseguir ter uma aprendizagem adequada por conta do contexto familiar, que é mais difícil, né? Não é segredo para ninguém que contexto social e familiar influencia muito na aprendizagem. Então a escola tem que compensar isso, né? Num bairro, num lugar onde talvez os pais da criança tenham um nível de escolaridade mais baixo, a criança não tem acesso a livros ou a conteúdos digitais de qualidade, né? A gente tem que conseguir compensar. Então, eu dei exemplo do reforço, tem várias outras ações que a gente está pensando para conseguir potencializar e fazer com que o gap, né, a distância entre as escolas de maior vulnerabilidade e as de menos vulnerabilidade, seja o menor possível.